Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade sobre o assunto e sobre o tema personagens desconhecidos da Bíblia Sagrada ou poucos conhecidos, né? No vídeo passado nós falamos a respeito da Febe e hoje nós vamos falar do nosso irmão Epafrodito. Epafrodito foi um homem extremamente usado nas mãos de Deus nos tempos em que Paulo viveu. Vamos colocar aí, não se sabe muito bem ao certo, mas que do ano 58 depois de Cristo a 64 a possibilidade dos tempos em que Epafrodito viveu. Certamente ele já era um homem adulto, uma pessoa já idônea e madura, né? Epafrodito se converteu, certamente naquela gloriosa expansão, naquele poderoso avivamento que se deu no primeiro século, quando os cristãos saíram pregando. Priscila e Áquila foram pessoas usadas por Deus na pregação do Evangelho. Paulo, Silas, Barnabé, Apolo e Epafrodito se converteu certamente em uma dessas missões aí. Então, como nós não temos assim ao certo se foi Priscila e Áquila que o ganhou para Cristo ou se foi Paulo, nós não vamos evitar aqui fazer qualquer afirmativa que não seja a real. O que se sabe é que ele era um servo de Deus e que foi tremendamente usado por Deus no tempo em que ele viveu. Epafrodito, o seu nome tem uma ligação com o latim, que quer dizer Venustus, ou seja, pertencente a Vênus. Então ele era um gentil, ele não era um judeu, e era certamente um devoto dessa deusa conhecida, muito adorada na Grécia Antiga. Quando ele se converteu, ele entregou a sua vida, ele doou a sua vida pela causa de Cristo, pela expansão do Evangelho, para o avanço do Evangelho. E nós vamos ler, por exemplo, lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 25, veja, Paulo vai falar a respeito de Epafrodito. Ele foi um homem que, nos momentos mais necessários, mais tristes do apóstolo Paulo, ele esteve presente lá para o ajudar. Então, no capítulo 25, ele diz: "Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de vocês, de todos vocês, e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar." Olha para esta afirmação e para a colocação que o apóstolo Paulo faz a respeito de Epafrodito. Qual era a situação? Paulo estava preso em Roma. A sua situação era uma situação bem difícil. Ele estava só e estava precisando de ajuda, estava passando necessidades. Então, ele escreve uma carta solicitando ajuda. E Epafrodito, certamente, ele era um dos líderes da igreja em Filipos. Poderia ser um pregador, um presbítero. Há muitos eruditos que afirmam que ele era um presbítero. E certamente, eu acredito que sim, ele era um dos líderes da igreja, porque senão Paulo jamais daria uma incumbência de tão elevada importância para Epafrodito, né? Se ele não fosse uma pessoa que de fato estivesse ali na linha de frente junto com o apóstolo Paulo. Então a igreja em Filipos, os irmãos não podiam ir até lá. Mas quando Epafrodito ficou sabendo que Paulo estava nessa situação difícil, então os amados irmãos ali se juntaram e enviaram então uma oferta para ele, para poder suprir as necessidades do apóstolo. O apóstolo Paulo vai chamar Epafrodito e vai colocar 3 títulos, 3 qualificações. Ele vai dizer que Epafrodito era um irmão. Depois ele vai dizer que Epafrodito era um cooperador. E depois ele vai dizer que Epafrodito era um companheiro de lutas. Olha que sermão maravilhoso que pode ser montado
em cima da pessoa de Epafrodito e que a gente não vê e não ouve pregações nas igrejas a respeito desse servo de Deus. Outra coisa importante que se cabe falar aqui é que pelas mãos de Epafrodito a carta aos Filipenses foi endereçada. A igreja de Filipe, por ter sido a primeira igreja fundada na Europa, Epafrodito tem essa importância de ter levado a carta de Paulo aos irmãos na cidade de Filipe, ou seja, a carta aos filipenses. O apóstolo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. Interessante que Paulo estava preso, no entanto, ele escreve uma carta ordenando a todos os irmãos que se alegrassem no Senhor. Um preso ordenando ou pedindo aos que estavam livres que vivessem alegres no Senhor. É tremendo isto, né? E então, Paulo, nessas necessidades que ele estava passando, essa dificuldade, a igreja de Filipos, então, envia o nosso irmão Epafrodito para ajudar Paulo. Paulo diz que ele é irmão. Como que você pensa um irmão? Um irmão é aquela pessoa que você pode compartilhar suas aflições, suas necessidades. O irmão é aquela pessoa com a qual você pode contar, você pode confiar nele. Você sabe que o fato dele ser seu irmão, que é uma ligação muito mais forte do que amigo, do que colega, é uma pessoa que está ali para emprestar o ombro. É uma pessoa que está ali para prestar-lhe ajuda. É uma pessoa que está ali a todo tempo que for necessário para poder trazer um bem-estar à pessoa a qual ela considera como irmão. E Paulo considerava Epafrodito como irmão. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a crise de relacionamento de pessoas entre cristãos e não cristãos tem sido um caos, não é verdade? A falta tem sido grande demais. Mas que nós possamos ter uma grande porcentagem de Epafrodito dentro dos nossos corações. Que possamos amar os nossos irmãos. E amar não somente a quem nos ama, mas amar também aquelas pessoas que de uma certa forma nos evita. Que a gente possa semear a semente de Epafrodito, o seu testemunho, o seu exemplo, que sejamos irmãos. Paulo também vai dizer que Epafrodito, ele era um cooperador. O que é um cooperador? Cooperador é aquela pessoa, irmão, que está disposta a cooperar, a apoiar. É aquela pessoa que não está, amado, preocupado com os holofotes. Estamos vivendo nos tempos em que há muita preocupação com os holofotes, não é verdade? As pessoas querem estar nos holofotes. Mas Epafrodito não. Epafrodito era um cooperador. O cooperador é aquela pessoa que não mede esforços para cooperar. É aquela pessoa que não está olhando para a crise, para as dificuldades, para poder estar ali ajudando. Então, Epafrodito viajou de Filipos a Roma, nada mais, nada menos do que 1.270 quilômetros. Viajar 1.270 quilômetros naqueles dias era algo surreal, porque era uma viagem muito demorada, era uma viagem feita pelos mares, de navio, e os riscos que uma pessoa corria eram grandes demais. Mas o cooperador é isso aí. O cooperador, ele não mede esforços para poder fazer prevalecer a causa de Cristo, né? A causa do cristianismo. E Epafrodito foi esse servo que honrou o nome do seu Senhor, não medindo esforços, não levando em consideração os riscos que ele havia de correr. Justamente para que a palavra do Senhor e para que a ajuda ao apóstolo Paulo pudesse chegar. Então, Epafrodito, como um cooperador, é esse tipo de pessoa que não estava preocupado se iria aparecer ou não. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que a maioria, uns querem ser apóstolos, outros querem ser bispos, outros querem ser pastores, outros querem ser missionários, outros querem ser tantas coisas, mas Epafrodito não estava preocupado com isso. A preocupação dele era fazer com que a ajuda chegasse ao apóstolo Paulo. Ele era um cooperador nato. E o que motivava o seu coração? O que motivava o seu coração era o amor. Ele estava motivado pelo amor, e o amor ágape, o amor sacrificial. Porque ele não mediu esforços algum, nem riscos, para poder fazer com que a sua missão fosse cumprida. Meu amado e querido irmão, nós, na causa de Cristo, não devemos medir esforços. Todos os recursos, todos os esforços que for necessários serem feitos para que o Evangelho seja pregado,
para que os nossos irmãos sejam auxiliados, nós devemos fazer, porque para isso foi que o nosso Senhor nos chamou também. Paulo vai também dizer que Epafrodito era um companheiro de lutas. Veja bem, companheiro de lutas. Há tantas pessoas hoje que querem ser companheiro de uma partida de golfe, de uma partida de futebol, quer ser companheiro nas viagens, quer ser companheiro para um restaurante, quer ser companheiros, né, para tantas coisas boas, né? Mas Epafrodito foi um companheiro de lutas. E é o que nós precisamos também hoje, é de companheiros de lutas, e nós mesmos também, sermos companheiros de lutas daqueles que estão passando por grandes momentos de aflição. Nesse momento que o Brasil e o mundo está passando por essa crise terrível, há centenas de milhares e milhões de pessoas que precisam de um Epafrodito, um companheiro de lutas, um companheiro que ajude nas lutas, na oração, que ajude nos momentos difíceis que tantas pessoas estão passando agora, crise emocional, espiritual, financeira, física. Que nós tenhamos esse mesmo amor e essa mesma intensidade de entrega que teve o nosso irmão Epafrodito para poder auxiliar os filhos de Deus. Portanto, Paulo vai dizer que ele era esse companheiro de lutas. Você tem sido um companheiro de lutas de alguém? Eu tenho sido um companheiro de lutas de alguém. Que nós possamos, meus amados irmãos, ser esse cristão, esse cooperador, esse irmão excepcional, essa pessoa que não mede esforços, não olhe para o tempo, se está chuvoso, se não está. A causa de Cristo é o que deve prevalecer. Epafrodito demonstra com isso que ele não amou a sua vida. Ele amou a obra de Deus acima de todas as coisas. E Jesus diz, ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a vida, a sua própria vida pelo seu próximo, não é verdade? Então nós vemos aí em Epafrodito essas qualidades, esse exemplo de um cristão autêntico. Paulo também vai pontuar e vai mostrar que ele era um mensageiro, um ministro. Epafrodito, ele era um mensageiro, um ministro de ajuda, de auxílio, né? Quando os irmãos de Filipos não puderam ir até Paulo, ele se dispôs. Ele diz, eis-me aqui, eu irei, eu vou pagar o preço. E pagou um alto preço. Paulo vai dizer que ele esteve à beira da morte. Você sabe que estar à beira da morte é estar ali praticamente faltando horas ou dias para morrer. Mas a igreja em Filipos se levantou para orar. E o apóstolo Paulo também esteve orando muito pela vida de Epafrodito, porque com a partida de Epafrodito em uma missão que era para ajudar o apóstolo Paulo, iria acarretar um peso muito grande, um prejuízo muito grande para a vida emocional, espiritual e ministerial de Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus teve misericórdia não só de Epafrodito, mas teve misericórdia do próprio apóstolo Paulo para não acrescentar tristeza em cima de tristeza. Então, com a cura de Epafrodito, veio alegria ao coração do apóstolo Paulo. Ele ficou em Roma durante o tempo que foi necessário para se recuperar, para obter a sua saúde de volta e assim voltar a Filipos, né? Com saúde para poder dar continuidade ao seu ministério junto à igreja lá em Filipos, a qual ele certamente era um dos líderes, né? Então, queridos irmãos, nós temos aí em Epafrodito um irmão, um cooperador, um companheiro de lutas e um mensageiro das necessidades dos santos de Deus, né? Então, Epafrodito, quando ele é restaurado a sua saúde, ele vai voltar agora para Filipos, depois de deixar Paulo suprido. E Paulo vai dizer que agora tinha em abundância, né? Capítulo 4, versículo 17 e 18, Paulo, de Filipenses, Paulo vai dizer, agora eu tenho em abundância, depois do que recebi de vocês, através do meu amado irmão e cooperador Epafrodito. Paulo foi suprido porque alguém se dispôs a ajudá-lo. Então agora, nesse momento que ele volta, Paulo vai dizer para que os irmãos o recebam, né, com muita honra e com muita alegria. Honrai a homens como estes. O que Paulo está querendo dizer é que não existia só aquele Epafrodito, que ainda agora, enquanto esse vídeo está sendo feito, existem Epafroditos por aí, com o coração cheio de amor, para poder não medir esforços, para levar a obra de Deus adiante,
É um Epafrodito que ama acima de tudo, acima da sua própria vida. É um Epafrodito que não mede esforços, mesmo que a sua vida, a sua saúde esteja em risco, ainda assim ele está de pé, de prontidão para servir a causa do nosso amado Senhor Jesus e a sua querida e amada igreja. Que nós tenhamos uma grande porcentagem de Epafrodito em nosso coração. Que Deus levante muitos e muitos Epafroditos nessa última hora da igreja e que o Espírito Santo de Deus continue nos ajudando. E que o Senhor esteja esclarecendo muito mais ainda na tua e na minha vida. Deus continue nos abençoando. Até o nosso próximo vídeo, falando a respeito dos personagens desconhecidos ou pouco conhecidos da Bíblia Sagrada. Deus vos abençoe em Cristo, em nome de Jesus Cristo.